Em sequência, derrota para Bragantino com um jogador a mais, empate com o Inter de Limeira, empate com o Velo, o empate contra o Palmeiras e o jogo de ontem, cara, eu tenho uma dificuldade de entender o que está acontecendo no São Paulo. Porque, por exemplo, contra o Palmeiras, aí Oscar e Lucas são poupados, ficam no banco. E tinham sido titulares contra o Velo. Aí contra a Ponte, São Paulo já classificado, já matematicamente classificado e com a liderança encaminhada, ainda não assegurada. Um jogo que interessava, no meu entendimento, até um pouco mais ao Palmeiras, que tinha que torcer para a Ponte perder ponto. Eu achava que o São Paulo ia descansar, cara. Vem numa toada, vai descansar jogadores. Time titular, Morumbi. Atuação tétrica do São Paulo. Tétrica. Rodemos os melhores momentos e, assim, tentar entender o que está acontecendo com este São Paulo, que em termos de resultado está em dia, está na liderança do grupo dele, ainda que com menos pontos que o Palmeiras, mas engatou uma sequência muito negativa de 5 jogos sem saber o que é ganhar. Alguém tem explicação para a queda de rendimento que o São Paulo... Porque eu digo queda, o São Paulo, por exemplo, jogou muito bem contra o Corinthians no Morumbi. Muito bem. E na sequência fez um outro bom jogo, parecia que ia decolar. E o São Paulo está meio que empacado em termos de rendimento. Olha, eu achei que o São Paulo fez um bom jogo em termos táticos e disciplina tática contra o Palmeiras. Foi um time que atacou pouco, mas para se defender neutralizou o Palmeiras. Eu achei horroroso o jogo do São Paulo contra o Palmeiras. Não, em termos de disciplina tática para se defender... Mas só se defendeu, não passou do meio campo. Mas não precisava fazer gol. No São Paulo quem estava com a pressão era o Palmeiras. Mas, de qualquer modo, eu acho que esse São Paulo tem uma dificuldade de ser disciplinado. Disciplinado em todos os jogos, focado em todos os jogos. Não é uma questão de comprometimento, tá? É uma questão de concentração pelos 90 minutos de todas as partidas. Eu acho que esse time o Zubeldia tem que trabalhar isso no São Paulo. No jogo de ontem não tinha tanta pressão assim para vencer, né? Em termos de planejamento, acho que o clube acerta, poupa os jogadores quando pode poupar, conseguiu os resultados no Mas foi o time titular nessa sequência toda, não foram poupados. No contra o Palmeiras ele poupou o Oscar e o Lucas, né? Mas ele está dosando o time. É claro que todo mundo que imagina que esse São Paulo aí, com a qualidade que tem no time titular, pode, e talvez deveria, mas pode jogar bem todos os jogos e envolver o adversário. Só que eu percebo em alguns jogos, e ontem eu vi isso também, em alguns momentos se desliga da partida. E aí o adversário está encaixado, com uma Ponte, é um time que está bem treinado e está encaixado, ele vai lá e busca o resultado. Cara, eu tô com dificuldade de entender, assim, só consigo constatar. O São Paulo tá vivendo um momento muito ruim, tecnicamente falando. André, muito ruim, cara. Sobre esse jogo aí, eu não vi porque eu estava trabalhando na hora em outro jogo. Mas em relação ao São Paulo, eu já conversei aqui e também no troca. O que me chama a atenção nessa equipe de São Paulo se você analisar do meio para frente, é uma equipe que, a gente estava falando do Real Madrid, é uma equipe que tem jogadores que podem resolver vários problemas para o São Paulo em vários jogos, em determinados jogos. Só que, para mim, que eu estou vendo o São Paulo anteriormente, o sistema defensivo, para mim, do meio para trás, tem muitas dificuldades. Você tem o Alisson e o Pablo Maia, que são os 2 volantes. Você tem, por característica de marcação mesmo, o Alisson faz isso melhor do que o Pablo Maia. E aí, quando você for atacado por equipes que têm qualidade, que são fortes também, o São Paulo vai ter problema, porque você tem 4 jogadores acima de 30 anos à frente que não têm características de marcação, que eles podem vir para ajudar, que eles podem vir fechar, e isso pode acontecer. Mas é um ponto que o São Paulo vai ter que tomar muito cuidado. Alguém pode chegar e falar assim, não, Paulo, mas esses 2 volantes aí aguentaram com o Dorival. Exatamente. Só que não era o quarteto de frente que tem agora. Exatamente. Hoje tinha outra configuração. Tinha o Nestor na esquerda. Tinha moleque para descer para descer com você, para você sustentar essa marcação. Então, assim, esse jogo eu não vi, mas que o São Paulo vai ter problemas se não organizar essa questão defensiva, ele vai ter, porque ele tem 4 jogadores com características de jogar para frente. Tem a bola, você vai ver um São Paulo que vai chamar a atenção, mas para recuar, ou você vai ter que ter essa bola o maior tempo possível, ou fazer pressão pós-perda, né? Exatamente. Só que aí a defesa tem que jogar lá em cima. Exato. E a defesa do São Paulo não é tão rápida assim. É isso que me chama a atenção nessa equipe do São Paulo. E pode acabar sobrando pro Alisson nesse contexto, né? Você fazer um meio-campo mais encorpado com o Pablo e o Luiz Gustavo lá na frente, enfim. Lá na frente. O Luiz está fora. Enfim,
É um ponto muito interessante, assim, da gente observar. E eu acho que a gente vai ter, na fase final do campeonato, a possibilidade de enxergar isso entender mais. como é que isso vai acontecer. Exatamente. Nos jogos decisivos em que o São Paulo Jogos maiores. vai enfrentar alguns adversários que vão se colocar à frente. Exato. Né? Ontem vai a se dupla de posicionar de alguma volantes forma. foi Pablo Maia e Bobadilla. Vamos colocar a escalação do São Paulo ontem. Começou com o Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Pablo Maia, Bobadilla, Lucas, Luciano, Oscar e Caleri. Perdeu da Ponte Preta e o Lucas falou sobre o treinador Zubeldia, deu a opinião dele sobre o trabalho do Zubeldia. Dá uma olhada. A gente tem que trabalhar mais, a gente tem que se reunir, se fechar, trabalhar mais, falar menos, correr atrás. A gente sabe que a gente é capaz, né? A gente sabe do elenco que a gente tem, da força que a gente tem. Né? Não é culpa do treinador, né? É culpa da gente, que as coisas não estão acontecendo. Não são erros, posso dizer, táticos, são erros de qualidade nossa, de último passe, de tomada de decisão. Né? Eu mesmo hoje errei bastante, então assim, a gente não está satisfeito, a gente tem consciência disso, que a gente apresentou nos últimos jogos, a gente pode fazer muito melhor. Né? A parte talvez positiva é que a gente já está classificado, né? E a gente tem que melhorar o quanto antes, porque se a gente fizer isso no mata-mata vai ser fatal. Né? Então, assim, não tem crise também, não tem desespero, a gente está classificado, mas é para a gente ligar um sinal de alerta. É para a gente ligar um sinal de alerta para a gente poder melhorar, para a gente chegar bem na fase decisiva. Tem um ponto assim, no trabalho do Zubeldia que me incomoda muito. Assim, o São Paulo com ele, em alguns jogos, vou criticar essa ala retranqueira aqui da imprensa representada pela Jéssica. Tem alguns jogos do São Paulo como visitante que o time abdica de jogar completamente. É muito radical, assim. O São Paulo entra só para se defender, cara. Alguns jogos do ano São passado, Paulo. por exemplo. Não, alguns jogos, né? Copa era sempre assim, fora de casa, era só para se defender contra o Nacional, na Libertadores. Contra o Atlético tentou atacar porque tinha perdido no primeiro jogo e não conseguia. E assim, com todo o respeito, eu vou falar isso com todo o respeito, o Zubeldia tem como grande clube da carreira dele até o São Paulo a LDU. O São Paulo não é LDU, cara. Então assim, a LDU até acho razoável que ela abdique completamente de jogar em alguns jogos como visitante. O São Paulo abre mão de passar do meio campo em alguns jogos com o Zubeldia, cara, como visitante. A ala retranqueira chamou barato, isso eu acho, Não, cara, inaceitável. eu acho que Copa se ganha assim também. Eu entendo o torcedor que ele quer o time pra frente, ofensivo, jogando. E acho que cada clube tem a sua... Passa do meio campo, você fez. Passa um pouco do meio campo, joga um pouquinho. Contra o Palmeiras, Ele tem jogador fez. pra jogar um pouco. Contra Ele o abre mão de Palmeiras, jogar muitas o vezes. Zubeldia tem neutralizado o Palmeiras, porque faz uma linha de 3, uma linha de 5, né? Bota 2 alas e é um time que pensa em marcar. E esse é um São Paulo que tem essa dificuldade de marcação. O Paulo Nunes falou muito bem. Então, contra o Palmeiras, fez o que precisava. Não precisava vencer, jogou a responsabilidade para o mas eu vou discordar de adversário. você. Aí eu vou trazer o dinizismo aqui. Se aquela cabeçada do Flaco entra, eu tenho certeza que a cobertura ia ser Palmeiras domina o São Paulo, ganha quem buscou mais, São Paulo abdica de jogar. A bola não entrou por um detalhe, cara, assim, mas não apaga a minha crítica à atuação do São Paulo. Essa questão do São Paulo, eu vou repetir aqui, né? Ano passado, o São Paulo teve realmente vários problemas em relação ao sistema ofensivo. Eu acho que esse ano ele não vai ter. Acho que ele não vai ter. Pode estar tendo problema agora, porque ele tem peças em... Pô, ele pode mudar, ele pode tirar o Luciano, botar o Ferreirinha. Ele tem jogadores que pode mudar até a maneira de jogar do São Paulo, com o Lucas, com o Caleri, com o Oscar, com o Eric. Então, assim, que ele tem as possibilidades de mudança, ele tem. Que, na minha opinião, não teve ano passado. Agora, ele precisa dar uma sequência nesse time do São Paulo. Eu concordo com você, porque, na minha opinião, os jogos que eu vi do São Paulo e que trabalhei no jogo do São Paulo está muito abaixo daquilo que o São Paulo pode render, que aquilo que o São Paulo pode entregar. Às vezes a gente fica assim, a gente fica falando de treinadores, né? E quero que todo mundo entenda aqui que a gente fica falando dos nossos treinadores brasileiros aqui. E se caso fosse ao contrário, se fosse um treinador brasileiro, essa pressão, essa cobrança seria maior. Porque hoje é o Zubeldia, outro cara que vem de fora, tem umas ideias diferentes. Se fosse um treinador, né, nosso aqui, o Carpini, que não teve esse tempo, Paciência. essa paciência. Mas aí eu tô com o Rizek. O Zubeldia, o maior clube foi o LDU, né? Não tem esse currículo para Eu defendo mais tempo pro Zubeldia, inclusive. Sim. Eu tô apenas criticando coisas do trabalho dele que eu acho que precisam de uma adequação para o tamanho do clube que ele dirige hoje. Né? E eu tô especulando também. Ele pode... Não tive a chance de conversar com ele sobre isso. Ele pode falar, não é nada disso. Eu não pensei isso. Agora, olhando os jogos do São Paulo, eu acho que esse é um dos grandes pecados do trabalho dele.
para um clube desse tamanho, ele abre mão completamente de jogar jogos como visitante, em mata-mata ou de domingo. Eles se satisfazem em ficar com os 11 atrás e aí a ala retranqueira vem aqui e fala que tá tudo bem. Eu nem acho que é o caso. A Jéssica, a Lédio Carmona, quem mais é? Eu vou defender a Jéssica sem procuração aqui. Quantas Vai me chances do defender. Palmeiras você cita aqui? A cabeçada do Flaco. Duas, Se você três, sai no pra máximo, jogar, de repente tem 4, 5 ali. Duas, você toma um três. gol E fatalmente. coisas do São Paulo você cita? Nenhuma. Então- O problema pro São Paulo é quando ele se propõe a defender, igual quando foi contra o Botafogo no ano passado, e o Botafogo cria 5 chances. Então você fez mal aquilo ali. Contra o Palmeiras se defendeu bem. Acho que é isso que a Jéssica tá mais colocando. Não, Mas eu concordo contigo também. Falta um pouco. Você tem que ter o equilíbrio. Você pode entrar com a Eu acho proposta que mais esse é o defensiva, ponto. mas tem que conseguir sair. Não, tem que ter um caminho pra e sair. equilíbrio de disciplina tática. Porque é um São Paulo, a gente tá falando que tem dificuldade para marcar e de repente faz um jogo contra o Palmeiras em que neutraliza o Palmeiras, mas também não sai joga. do ataque. Então acho que esse é o ponto que é de neutraliza- crítica e ao trabalho Aliás, do meu dia. neutralizar o telespectador, né? Que Não, jogo não, e foi neutralizar aquele o Palmeiras domingo, também né, cara? hoje que a gente estava discutindo isso aqui, não é muito difícil também, né? Que o Palmeiras está tendo dificuldade, criação, não né? contra o São Paulo, mas contra praticamente todos os times de criar, de ter alternativas. E agora vai ter que ganhar fora de casa para cravar o primeiro lugar, né? Se ganha esse jogo de ontem, abria 4 no Novo Horizontino já tinha jogado, que foi o jogo do Corinthians lá de trás. Então, domingo aí vai ter que cravar esse primeiro lugar para Em minha jogar em casa. defesa de quem aprecia uma retranca, eu acho que a retranca ela é útil sim para fazer um time ser campeão. O que importa é a taça Às vezes normal tem no que fazer final do mesmo, campeonato. tem que ter uma retranquinha. Ó, o São Paulo tá com uma pontuação menor que a do Palmeiras, mas como o grupo dele tem pontuação menor, ele é o líder da chave. É curioso, o São Paulo provavelmente vai terminar, ele vai pegar o São Bernardo fora, não é simples, né? Mas ele tem boa chance de terminar na liderança da chave, só que isso não pode apagar Eu os acho- problemas que a equipe mostrou nessa primeira fase. A Né? tarefa do Novo Horizontino também, fim de semana, não é tão difícil. O Botafogo fora. O Botafogo está melhorando, mas eu acho o Novo Horizontino um time melhor. Então, assim, pode ser que o São Paulo seja obrigado a vencer para jogar o jogo em casa, né? Perfeito. Se tivesse vencido ontem, estava resolvida essa situação. Estava resolvido. Acho até que foi isso que motivou o Zubeldia a colocar o time à minha força chance máxima. maior é cravar em casa. Já garanto aqui e descanso no fim de semana. Talvez ele não possa descansar no fim de semana. Por outro contra o lado, São ele vai Bernardo. botar os caras em campo no domingo e o outro jogo de mata-mata já é no outro fim de semana. Se ele não botar, serão 10 dias sem jogar. Talvez não fosse ideal também. Ó, quem não tem descanso até aqui é o Neymar, cara. E isso é bom. Assim, né? Pensando num jogador que não atuava com regularidade, tinha pelo menos um ano. Desde que voltou ao Santos, o Neymar jogou todas. Todas. Você esperava isso, Paulo Nunes? Não todas, não. Ih, diretor, eu pulei um assunto aí, foi mal. O Lucas falando da grama sintética, né? Eu pulei um assunto aí. Vamos voltar para o São Paulo, mas não é exatamente São Paulo Futebol Clube. O Lucas Moura ontem, ao final do jogo, deu um baita depoimento sobre o assunto da semana nos jogadores e na grande discussão que a gente teve aqui sobre grama sintética ou grama natural. E o Lucas deu uma explicação fundamental, porque pelo menos aqui no Seleção a gente estava levando o debate muito para o risco de lesões, desgaste físico. O Lucas pegou essa conversa da grama sintética e levou para um outro lado completamente diferente daquele que vinha sendo travado nas mesas redondas. Dá uma olhada no que ele falou. Bom, sobre o gramado sintético, é um assunto que eu já bati nessa tecla ano passado, dei algumas entrevistas falando do meu posicionamento, né? E depois da chegada do Thiago Silva e agora do Neymar, que eles também se posicionaram contra, né, o gramado sintético, eu conversei com eles, a gente resolveu criar esse movimento, entramos em contato com os jogadores de outras equipes, espalhamos, né, nas nossas equipes e muita gente aderiu. Para deixar bem claro aqui, o nosso posicionamento não é um ataque contra nenhum time que usa o gramado sintético, né, contra nenhuma instituição e também contra nenhuma empresa que usa o gramado que produz, né, a grama sintética. A nossa reclamação é totalmente técnica. Eu vi gente também falando sobre risco de lesão, em nenhum momento a gente falou sobre isso. O nosso ponto é totalmente técnico, porque é outro esporte, né? Existe o futsal, que eu sou apaixonado por futsal, existe o futebol de areia, que é muito legal, existe o fut7, que é muito legal, e existe o futebol de campo, que é o futebol que a gente pratica. E são esportes completamente diferentes. A jogabilidade é totalmente diferente, a dinâmica de jogo é totalmente diferente, né? Então o nosso ponto é totalmente técnico. Jogar num gramado sintético, jogar num gramado natural é totalmente diferente. E por mais que tenha gramado sintético de altíssima qualidade, hoje a tecnologia está absurda, nunca vai ser igual a um gramado natural. Então esse é o nosso ponto. Primeira coisa. E segunda coisa é que eu vi também gente falando que a gente não criticou o gramado natural ruim, que tem bastante também no Brasil. O nosso ponto é esse, a gente precisa ter gramado natural de qualidade. E para
para resolver esse problema não é com gramado sintético. A gente não pode tapar o sol com a peneira. É ter gramado natural de qualidade. Ter o mínimo de esforço de todo mundo para que tenha gramado natural de qualidade. Né? Pelo menos, sei lá, na Série A e Série B, a gente ter gramado natural de qualidade. Talvez para a Série C, séries mais baixas, que investimentos são menores, talvez sim, liberar o gramado sintético, a gente até entende. Mas com a força que tem o nosso futebol, o tamanho que tem o nosso futebol, a gente tem que ter um gramado natural minimamente com uma qualidade boa para a gente poder jogar. Né? Nas maiores ligas aí, você vê que não se usa gramado sintético. Então, assim, aqui no Brasil, a gente não pode permitir isso. Então, essa é a nossa briga, esse foi o nosso movimento, um ponto totalmente técnico, que muda totalmente a qualidade do jogo. Esse é o nosso ponto. Cara, e é por isso que as pessoas, jogador, técnico, dirigentes, tem que falar mais, cara. Tem que falar mais. Que baita depoimento, cara. E ótima entrevista do Lucas. Assim, quem tem que falar sobre o gramado é o jogador. É quem está atuando ali. Como é que quem está de fora, mesmo que seja comissão técnica, mesmo que seja dirigente, como é que eles vão opinar sobre o palco que os caras entram para jogar bola? Se eles estão dizendo que a bola vem diferente para eles dominarem, se muda o tempo da jogada, é eles que precisam ser ouvidos. Mas tem como testar isso, né, Jéssica? Não é uma coisa assim, eu olho para o campo e falo, acho que esse aqui tá bom, esse aqui tá ruim. Tem mecanismos. Quando se faz a validação do campo sintético, são feitos testes. O processo é técnico, é científico. Eu entendo a opinião do cara que não tem costume de jogar na grama sintética, estranhar aquele piso, como o Botafogo, por exemplo, ou o Palmeiras, quando vão jogar no Morumbi. Mas se ele estranha, já talvez tem um estranhe também. O Então, tempo aqui é diferente, eu tô acostumado a jogar no meu. Se existe um estranhamento, aí já tem E a problema. vantagem técnica, assim, não se descreve. O Atlético Paranaense, por exemplo, tem um orçamento muito maior que o do Juventude. O Juventude está na Série A, o Furacão na B, com o campo sintético dele. Eu acho que isso é mais uma questão, assim, de eu não quero ter o incômodo de jogar num campo que eu tenho estranhamento, num clássico contra o Palmeiras, do que propriamente uma discussão técnica do gramado. Porque não tem uma proposta financeiramente clara de como melhorar todos os campos naturais do Brasil. É muito fácil falar assim, eu acho que tem que ter o campo bom. Aí você vai bater lá na porta do Criciúma, que é um clube modesto, que estava na Série A, um clube que tem um orçamento mais baixo, e o cara vai deixar de contratar um meia para ter um gramado melhor. O problema é seu, eu quero um campo bom. Sabe, não é tão simples assim. Eu acho que o manifesto deles, se era o que o Lucas falou, se expressaram muito mal na nota. Muito mal. Porque o que eu vejo escrito lá, eu não quero campo sintético. Ponto. E não é esse, o debate não é esse. O debate vai passar por calendário, vai passar por como auxiliar os clubes a terem um campo natural de bom nível. Vai passar por isso. Eu acho que não é passar por... Já chegou, o manifesto já chegou com a decisão tomada. Quando tem que haver uma discussão em que os jogadores são parte ouvida. Não a parte que vai definir. Mas até pra gente tirar as coisas do São Paulo, porque é um assunto que não é do São Paulo, é um assunto do futebol brasileiro, né? Vamos deixar o estúdio neutro aqui. Eu acho assim. Eu vi de um outro jeito, cara. Assim, é uma discussão complexa, não é uma nota que vai dar conta de debater todos os aspectos. E eu vi de outro jeito. Eu vi os jogadores trazendo um elemento a mais em relação ao debate que a gente E é o que incomoda. Questão O que é técnica, que né? incomoda? É essa que o Lucas colocou agora. Ela é totalmente técnica. E aí eu discordo do Henrique. Porque, assim, vamos lá. Primeiro, eu acho que essa declaração do Lucas, ela é clara, ela é evidente, tem que ser feita, mas tem que sair dessa declaração. Tem que sair das notas de Instagram, de redes sociais, e ser levado à frente. Como de campo, André. Você pode até dizer que não é outro futebol, mas é muito diferente. É muito diferente. É muito diferente de você jogar num campo sintético, de você jogar num campo bom de grama. A gente está colocando dois campos bons aqui. O gramado sintético e o campo bom de grama. É diferente o domínio, é diferente o giro, é diferente a batida, é diferente a velocidade, é diferente quando você pula, quando você cai. É diferente em todos os aspectos, em todos. Sem distinção nenhuma. Agora, eu, como atleta, eu prefiro jogar hoje no campo do Botafogo do que no campo do Castelão em agosto. Porque eu vou conseguir jogar mais. O próprio Morumbi ontem não estava com gramado bom, né? Ontem Então, assim, pelo menos visualmente. Essa colocação, ela é muito clara para mim. E já, para mim, demorada isso acontecer. O jogador de futebol hoje, ele tem mais força, mais poder do que a gente da minha época. Que a gente não tinha poder, quando eu jogava no Palmeiras, a gente não tinha poder de pedir para cortar a grama do Palmeiras. Você vê o nível que a gente queria jogar no Palmeiras com a grama baixa, o presidente não deixava. E a gente que era o jogador, que a gente que atuava. Então, assim, o que o Lucas está dizendo é que
o Palmeiras ou o Atlético ou o Botafogo aproveita dessa situação? Aproveita. Não vem... Os caras estão ali todos os dias. Claro. O Veiga sabe dominar a bola melhor do que o Matheus Pereira, que vai dominar a bola. O jogo flui melhor para o time que está ali treinando todos os dias. Isso é claro. Então, isso existe. Agora, se você me perguntar, vou repetir de novo o que o Lucas, que eu acho que os jogadores têm que fazer, é brigar também pelo bom gramado natural. Se não é capaz de ter um gramado natural, aí eu sou a favor do sintético. Que não vá... Primeiro, machucar algum atleta. Segundo, que não vai ter um jogo... A gente fala aqui toda hora, gente, que o nosso futebol tá lento, que o nosso futebol não tem intensidade. Não tem como o futebol ter intensidade, como o futebol tem velocidade, sendo que você tem que dominar ela. A bola vem com um coelho quicando na sua frente. Você tem que tentar, primeiro, dominar a bola para passar. Não tem como você fazer um passe rápido. Um dos sucessos da Premier League é o gramado em que ela é disputada, óbvio. É absurdo. É absurdo claro. Quando um passe vem, a gente até brinca. Queria ver se fosse no Mineirão das Antigas, queria ver se fosse no Serra Dourada. 10 passes de primeira e já sai para receber. É diferente, sim, o sintético para o outro. Agora, se você não tem o bom natural, é preferível ter o sintético, porque no jogo flui do Palmeiras, o jogo flui no Botafogo, flui no Atlético Paranaense. Essa briga, esse debate sobre campo sintético e grama, para mim, é vazio, porque para mim é muito diferente. Agora, não é vazio se você vai analisar um gramado bom, natural, ou um gramado sintético. Não é à toa que nenhuma grande liga do mundo use sintético. Sim. Campeonato francês, campeonato italiano, campeonato inglês, campeonato espanhol. A seleção brasileira não joga nesses campos Copa aqui. do Mundo, a FIFA veta em Copa do Mundo gramado sintético. Não é à toa. Eliminatória. As melhores competições, Liga dos Campeões, as melhores competições do mundo são disputadas em gramado natural. Isso não é por acaso, não se discute isso. Como também não se discute que aqui no Brasil o que faz os clubes terem gramado sintético é uma lógica comercial, porque fica mais fácil para eles manejarem a arena com os eventos multiarenas, né? Que eles fazem nos seus estádios, e é isso que leva os clubes a terem a grama sintética. Outra certeza absoluta que é entre um gramado ruim e a grama sintética, 1000 vezes a grama sintética, não se discute. Como também não se discute que quando você conversa com jogadores, e o próprio Felipe Melo gravou um vídeo sobre isso, a grama sintética, ela desgasta mais o corpo porque o piso tem um impacto maior e o desgaste é maior para o corpo. E vocês estão pensando lá já na frente, né? Porque você vai sofrer isso depois lá na frente. Os jogadores não citaram na nota o desgaste físico, é verdade, mas a gente sabe que isso também estava no movimento. Só que aí os clubes donos de grama sintética soltam notas com estudos científicos, dizendo que não há comprovação científica de que há mais lesões. E como fica muito difícil rebater um estudo científico, eu acho que como discurso os atletas apostam e trazer a questão por outro lado. É um outro esporte de grama sintética, porque aí você não tem como rebater isso. Eu, como telespectador, confesso que não noto essa diferença de ser outro esporte. Eu vejo um jogo no tapetinho do Botafogo, acho o jogo mais rápido, mas eu não noto ser um outro esporte. Eu, como telespectador, eu não noto. Quando o jogador diz que ele se sente praticando um outro esporte, você tem que parar para ouvir, né? Então, assim, é uma discussão de muitas camadas. O que o Lucas fez ontem foi trazer mais uma. Além das lesões, e além muito do importante impacto, que você desvirtua o que é o futebol de campo. Então, assim, eu acho que o Lucas traz mais um elemento para a conversa. Eu vou te falar um... Em altíssimo nível, inclusive, ele fez isso. Muito bem, muito tranquilo. Vou te dar um exemplo. O campo do Palmeiras, Allianz Parque, eu faço muito evento lá. O campo do Palmeiras, o do ano passado, Como é que é? Esse entrou agora, essa grama... Essa nova que entrou agora. Foi no ano passado. Ano passado, essa nova, né? Isso. Do ano retrasado, era diferente desse ano. Sim. A do ano retrasado, na minha opinião, eu não conheço nada de quem fez, quem é a empresa, se é a mesma empresa. A do ano passado, ela é pior do que do ano retrasado. Eu pisei lá do ano retrasado, jogava, parecia ser mais natural do que essa que é desse ano agora. Essa desse ano é mais dura. Vai se modernizando, né? Então vai se melhorando. Mas piorou do ano retrasado para esse ano. E a do Botafogo, eu já fiz evento também, é muito boa. A do Atlético Paranaense é melhor ainda. Então, assim, tem alguns campos que a grama sintética mostra mais qualidade para jogo. Mas mesmo mostrando mais qualidade, é diferente.
É diferente a velocidade, é diferente o domínio, o giro, o atleta tem que bater, ele é diferente, um cruzamento é diferente. Quando você... Mas o time que joga no sintético não sente isso quando joga no natural? Ele não tem uma vantagem em casa e uma desvantagem fora? Não, porque ele já é acostumado, Henrique, ele treina. Mas se ele treina no natural, por que no sintético ele tem vantagem? Porque ele joga mais vezes. Quantas vezes o Palmeiras joga dentro do campo sintético? Quantas vezes o Flamengo joga lá dentro? 19, no mínimo. Mas O então, Flamengo, uma, duas, três. Isso. Agora 4 no campeonato, talvez. Assim, eu vou te falar uma coisa por mim. Se eu estou lá dentro desse clube, é óbvio que eu queria que o meu campo fosse natural. Natural. Acho que isso é um consenso. Natural. A questão é a seguinte. Isso é fato. O que a nota propunha era banir o campo sintético. Se você quer avançar para uma discussão de que a gente tem que viabilizar campos naturais de qualidade para todos os times da Série A, eu assino embaixo. Mas a discussão começa aí, né? Começa com uma nota. Eu acho que a nota foi pertinente. Mas eu acho que a nota chega com uma decisão, não com uma discussão. Esse é que é o grande posicionamento ponto. deles, o assunto está na mesa e eu queria parabenizar o Lucas por, em tão alto nível, trazer mais um elemento que vinha passando à margem das discussões sobre que a é o mais grama importante sintética. deles. E o Paulo opina agora que é o mais importante. Então, assim, eu acho que é mais um elemento para se debater. Fala, nação tricolor, mais um vídeo aí do canal com o pessoal da resenha, o pessoal debatendo aí sobre os principais assuntos aí do São Paulo, né? O jogo de ontem com a Ponte Preta, né? O pessoal debateu aí o jogo de ontem. Também falar sobre essa discussão aí dos gramados naturais e sintéticos, né? Que os jogadores estão reivindicando muito. Na questão do jogo de ontem, muitos torcedores gostaram, né? Que o São Paulo perdeu para a Ponte Preta, afinal o Palmeiras dependia do São Paulo, né? Se o São Paulo vencesse, acabaria ajudando o Palmeiras. Outros já não gostaram tanto por causa da atuação do São Paulo, que foi muito ruim. Eu acredito que o São Paulo não tenha entrado para entregar o jogo. Eu acredito que o São Paulo tenha entrado para ganhar, mas infelizmente acabamos perdendo de 2-1. O jogo até começou bom, né? O São Paulo acabou abrindo o placar com 1-0. Todo mundo achou que o São Paulo venceria essa partida, mas a Ponte acabou empatando e depois virando o jogo. Mau resultado para o São Paulo, que fica mais uma rodada aí sem ganhar. Eu, particularmente, gostaria muito que o São Paulo tivesse vencido, né? Porque a gente precisa somar pontos, né? Para poder decidir em casa aí os próximos jogos. Nosso adversário está definido aí, que é o Novo Horizontino. E a gente tem um jogo difícil contra o São Bernardo no domingo contra o São Bernardo. E se caso o São Paulo perder esse jogo e o Novo Horizontino ganhar o jogo dele, lascou, hein, rapaziada? Aí a gente não vai ter esse mando de campo e aí é ruim. Em relação ao gramado sintético, eu acho válido a reclamação do pessoal, né, dos jogadores, porque muitos jogadores aí, principalmente em São Paulo, já se machucaram muito aí. O próprio Lucas já se lesionou no Allianz Parque, né, por causa do gramado. Então é muito válido e que o pessoal possa rever sobre isso, né? E se for o melhor para os jogadores, que seja proibido a utilização aí do gramado sintético. E é isso, né, rapaziada? Falou pra vocês aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês ainda não são inscritos no canal, já se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar antenado de tudo que acontece no Tricolor Paulista. Falou!